Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dica 01, Guarda Municipal Ceará Mirim, certo? Função do primeiro grau e do segundo grau. Pessoal, vai cair, tá certo? A minha ideia aqui, trazer para vocês diretamente no YouTube, tá certo? É trazer possivelmente as questões da prova, tá certo? Então faz tempo que eu venho mapeando a IDIB, certo? Eu venho mapeando a IDIB e também a IDECAN. Não sei se vocês já sabem, mas a IDECAN é a mesma cor da IDIB, pessoal. Só muda o nome. A mesma comissão, certa organizadora, que tem os membros, né, que participam dela, e DECAN e DIB são os mesmos, entendeu? Então pega esse bizu já de início para vocês, se você não sabe ainda, né? Porque eu acredito que quem já vem estudando aí para algum concurso público da IDECAN já tem essa noção da IDIB também, beleza? Então, IDIB e DECAN, certo? É a mesma coisa, beleza, pessoal? Outra coisa, certo, para vocês, quem não se inscreveu aí no canal, se inscreve no canal, dá aquele like, para outras pessoas também, assim como vocês, dê a oportunidade de ver esse vídeo, beleza? Além disso, você que quer potencializar seus assuntos, seus conteúdos que você vem estudando, certo? Dentro da matemática falando, eu trouxe para vocês, tá certo? Uma apostila comentada, com mais de 200 questões, com todos os assuntos do edital de Ceará Mirim, tá certo? Não só Ceará Mirim, mas de outras guardas municipais, beleza? Mas todos os assuntos que tem no edital de Ceará Mirim tem nessa apostila. Além disso, Natan, eu não quero só apostila comentada. Eu quero também, tá certo? Um curso online, com um professor explicando, também tem um curso online, teoria e questões, é a teoria em cima de questões. Eu explico uma parte também teórica, tá certo? Mas o curso é mais voltado em questões, para vocês verem como é que cai, tem muita lista de exercícios, beleza? Show? E além disso, no decorrer dos vídeos, vocês vão ver, tá certo? Diversos simulados, QPP, tá certo? Aqui no nosso canal para a Guarda Municipal de Ceará Mirim, beleza? Então, pessoal, indo diretamente aqui para a questão número 1, tá certo? De função do primeiro grau e do segundo grau. Essa primeira questão retrata a função do primeiro grau. O que é que eu preciso saber? Pessoal, a função do primeiro grau, certo? Ela é identificada a partir de alguns contextos, tá certo? Então, Natan, como é que eu vou identificar? Primeiro, você tem que saber a fórmula genérica. F de x igual a x mais b, ou você pode chamar, tá certo? Esse f de x de y, e ficar x mais b, beleza? Além disso, essa função do primeiro grau, pessoal, esse, certo? F de x ou y, esses dois aqui, ó, eles retratam um valor total. Exemplo, você é um vendedor, tá certo? Você é um vendedor. Se a cada peça de roupa que você vender, a cada peça de roupa que você vender, você ganha 2% a mais no seu salário. 2% por peça de roupa, beleza? Então, esse 2%, pessoal, esse 2% por, pega o bizu, certo? Pega o bizu. Esse por, ou pode ser, tem questões que falam a cada, tá certo? A cada, beleza? A cada, tá certo? Ou a cada, ou seja, 2% a cada roupa vendida. Pode ser também, 2% por roupa, beleza? Esse 2% é o A, beleza? E o total, lembrando, é f de x e o y. Esse x, pessoal, é um número variável. Por exemplo, a quantidade de roupa. A quantidade de roupa pode variar, posso vender uma roupa, posso vender duas, posso vender três, posso vender milhares de roupas. Então, é um número variável, tá certo? Então, é o x. Então, a quantidade de roupas é o x, beleza? E o b aqui é um valor fixo. Opa! É uma taxa fixa, que é justamente o seu salário fixo. Por exemplo, você recebe um salário mínimo, mais 2% por roupa vendida. É a sua comissão, né? Nós chamamos. Beleza? Então, você recebe o salário mínimo, que ali é fixo. Se você não vender nenhuma roupa, você recebe o seu salário mínimo. Beleza? Então, o valor fixo, a taxa fixa, é o B. Beleza? Então, vamos ler a questão e a gente vai conseguir identificar esses fatores dentro da questão. Beleza? Então, vamos ler aí. Para calcular o custo de uma corrida de táxi, um taxista tem um valor fixo, ó, passa lá, pessoal. Olha a palavra, valor fixo, de R$19 e mais R$2, ó a palavra aqui, chave, ó, por quilômetro rodado. Beleza? Então, o número variável é o número de quilômetros, concorda? Uma pessoa pagou, então já pagou no final, ó, no final o valor total, R$44. Então, isso aqui é quem? O Y, né? Ou F de X, tanto faz. Então, ela percorreu a distância. Ele está pedindo distância, ele está pedindo quem? Quilômetros. Ele está pedindo quem? X. Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou montar minha fórmula.
Aonde tem Y, eu vou colocar o quê, pessoal? Não tem Y, eu vou colocar 44, não é isso? Igual. Quem é meu A? Meu A é R$ 2, não é isso? Porra, a palavra porra. R$ 2, certo? Pô, X eu vou repetir, mais o valor fixo, é quanto? 19. Beleza? Vou passar o 19 lá para o outro lado, tá certo? Que não tem letra, ele vem 44, vou repetir. E o 19 está positivo, ele vem negativo, certo? Igual a 2x. Beleza? Subtraindo aí, 44 menos 19 vai dar 25, exatamente. 25, beleza? Igual a 2x. Certo? Então vai ficar x igual a 25 dividido por 2. Dá quanto? 12,5. Beleza? Quilômetros. Show de bola? Tranquilo, não é isso? Questão tranquila, pessoal, certo? Mas foi interessante para a gente discutir quais são as características dos componentes da fórmula do primeiro grau, beleza? Vamos para cá, ó. Questão número 2, questão muito boa também. Essa daqui é tranquila, vamos? Bem tranquila de verdade. Só que a gente vai discutir um pouco sobre o gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico, pessoal, de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, certo? É sempre uma reta. Função do primeiro grau é sempre uma reta, beleza? Outra coisa importante, tá certo? Muito importante para vocês. O A, certo, pessoal, da fórmula, por exemplo, f de x igual a x mais b, tá certo? O A é o coeficiente angular, beleza? Angular. E esse B é o coeficiente linear, beleza? Então, o que é que significa isso? Relaxamento, tá certo? Outra informação também, nós sabemos que quando traçamos uma reta, pessoal, nós colocamos dentro de uma reta, um sistema cartesiano, x e y, não é isso? Eu, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, ó, 2 e 3, vou colocar aqui, isso é 2 e 3. 2 é x, então vem aqui, ó, boto 2. E o 3 é y. Então vem aqui e coloco o y. Opa, y não, 3, né? Coloco o 3 no lugar do y aqui, ó, no eixo y, certo? Venho aqui, ó, e coloco pontinho. Tá certo? Então imagina aí que nossa reta vai passar justamente por esse ponto. Beleza? Passou por esse ponto. Tá certo? Então, passando por esse ponto, não pode ser só assim a reta, não. Pode ser também assim, ó. Beleza? Pode ser assim também. Agora, como é que a gente vai saber se vai ser assim ou do outro lado? Certo? Primeiro, você vai olhar só para o sinal de A aqui, para o coeficiente angular, o sinal de A. Quem é A aqui nessa forma, nossa forma da questão? Vamos lá, eu copiei aqui, ó. F de x igual a 3x mais k. Quem é o A, pessoal? Olhando para o que está de vermelho e o que está de preto, o A é 3. O A é 3. Se o A é 3, A é um valor maior que zero ou menor que zero? A é um valor maior que zero. Se é maior que zero, pessoal, obrigatoriamente a reta vai ser assim. Beleza? Crescente. Então, se fosse um valor menor que zero, o A seria decrescente. Beleza? Além disso, tá certo? Aqui o Y ele é chamado de eixo das ordenadas. Beleza? O eixo das ordenadas. E aqui é o eixo das abscissas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, não é isso? Em relação à ordenada e abscissas, certo? Então, o que é que eu preciso saber, pessoal, na hora da questão? Quando ele falar, por exemplo, ordenadas, eixo das ordenadas, você já sabe que é quem? Y, não é isso? No ponto de ordenada 5. Pessoal, quando ele fala ordenada 5, na lógica, se Y é ordenadas, ele está falando que 5 é Y? Não, é Y. Tá certo? Então, o Y aqui, ó, é 5. Certo? Foi informado aí na questão. E o outro lado, ele não falou o X. Pessoal, bota na cabeça o bizu, tá certo? Bizu. Quando ele falar ordenada 10, ordenada 3, ordenada menos 1, ordenada menos 2, ele está dando o Y e ele está dizendo para você, obrigatoriamente, que o X é zero. Beleza? O outro ponto, tá certo? O outro ponto é zero. Tá certo? Por quê? Por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, que tá de vermelho, tá certo? Só ajeitar ele para ficar bonitinho, tá certo? Uma sombra aqui. Pronto, ficou bonitinho agora. Esse gráfico aqui, ele tá cortando o eixo do Y, concorda? Esse ponto aqui, mais ou menos, vamos chamar de 1. Esse 1 aí, pessoal, é justamente, tá certo? O ponto que nós chamamos de ordenada que corta o eixo Y. Então, esse ponto que tá de vermelho aí, ele é representado por 0 e 1.
É a mesma coisa eu falar assim, ordenada 1, ponto, a reta corta o ponto de ordenada 1. Significa o quê? Ordenada 1, x é 0. Entendeu o raciocínio? Beleza? Então, essa questão é fácil, porém, foi interessante nós discutirmos esse tipo de assunto. Por quê? Porque a IDECAN, a IDIB, vem cobrando das últimas provas, beleza? Então, por isso que eu deixei claro aqui para vocês, porque não é só resolver a questão, é a gente discutir as entrelinhas, beleza? Então, pessoal, o que está aqui de vermelho, ó, eu já sei que isso aqui é x e aqui é y, tá certo? Beleza? Se é x e é y, o que é que eu vou fazer? Vou copiar na fórmula. Qual é a fórmula? Y igual a 3x mais k. Lembrando que f de x é uma cor de y, tá certo? Então, aonde tiver y, eu vou colocar quanto? 5. Igual a 3 vezes 0 mais k. Quanto é 3 vezes 0, pessoal? 3 vezes 0, 0, não é isso? Mais k. Então, k é igual a 5. Acabou-se. Beleza? Ele está pedindo o que é a questão? O valor de k. Não é isso? Letra E. Entendeu, pessoal? Questão fácil. Se eu fosse aplicar diretamente, seria uma questão que eu resolveria em 30 segundos, por exemplo, ou menos. Tá certo? Mas foi interessante nós discutirmos em relação ao gráfico para ficar um pouco subentendido, tá certo? Esse assunto. Beleza, pessoal? Então, quem é meu aluno aí, quem tem meu curso, já está abisurado em relação a esse assunto aqui, tá certo? Pessoal, agora a função do segundo grau. Aqui a nossa função, nossa questão, ele já deu a função do segundo grau para vocês, tá certo? Essa é a função genérica, beleza? Outra coisa, informação, vou dar um zoom aqui, ó. A função do segundo grau, pessoal, certo? A função do segundo grau, ela sempre vai ter uma parábola como gráfico, tá certo? Parábola. Outra coisa, essa parábola pode ter concavidade para baixo ou pode ter concavidade para cima, tá certo? Quando tem concavidade para baixo, nós temos a bunda da parábola lá em cima. Nós chamamos aqui de ponto máximo. Beleza? E esse ponto máximo nós também chamamos de vértice. Vértice da parábola, que é conhecido como a bunda da parábola, beleza? Esse vértice, ele vai ter um y aqui, nós chamamos de y no vértice, e ele vai ter o x que nós já conhecemos. Então, o x do vértice aí, ó, tá certo? É menos 2. Só que nós temos uma fórmula do x do vértice, como é a fórmula? Menos b sobre 2a. Quem é meu aluno já sabe, certo? Menos b sobre 2a. Beleza? Além disso, nós sabemos também duas formulazinhas. Uma da soma das raízes, certo? Das raízes, que é menos b sobre a, e uma do produto das raízes, que é c sobre a. Beleza? Que é produto, tá certo? Só apagar aqui, ó. Aqui é produto. Beleza? Produto, produto, produto das raízes. Show? Produto das raízes. Certo? Pronto. Tranquilo, não é isso? Agora o que eu vou fazer? Natan, quem é esse menos 3? Quem é esse menos 1? Pessoal, presta atenção. Esse menos 3, esse menos 1, tá certo? Nós conhecemos, nós chamamos, na verdade, como as raízes da equação do segundo grau. As raízes. E então, por exemplo, como se fosse x uma linha menos 3 e x duas linhas como se fosse menos 1. Entendeu o raciocínio? Beleza? Então, nós já sabemos as raízes da equação. Eu pergunto a vocês agora. Pessoal, tem como eu fazer a soma dos dois e colocar no valor de S? Tem, porque o S é a soma das raízes. Quanto é, pessoal? Menos 3 com menos 1, somando, vai dar quanto? Menos 4. Então, você vem aqui e coloca menos 4 é igual a menos B sobre A. Beleza? Faz meu plus extremo, fica como? Meu plus extremo, bota 1 aqui de baixo, vai ficar menos B igual a menos 4A. Certo? Multiplicando por menos 1 aqui, certo? Para não ficar negativo, vou ficar B é igual a 4A. Guarda a informação. Beleza? Outra coisa. Pessoal, outra informação aqui, ó. O gráfico, a parábola quando toca no eixo Y, esse ponto aqui nós chamamos de C. Quem é C? Olha aqui, ó. A minha formulazinha tá aqui, ó. Esse Czinho, tá certo? Que é esse mesmo C aqui, ó. Esse mesmo C aqui, tá certo? Então, C, nós já sabemos que C é igual a quanto? Menos 3. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar nessa formulazinha aqui do produto, ó. Tá certo? Quem é o produto? O produto é multiplicação. Quanto a menos 3 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 1 dá 3. Vai ficar 3 igual a menos 3 sobre A.
certo? Faz meio pelos extremos, vai ficar menos 3 igual a 3A, passa o 3 dividindo, A igual a menos 1, beleza? Se A igual a menos 1, eu já sei o valor de B. Que é o valor de B? 4 vezes menos 1, que vai dar quanto? 4. Beleza? Então, eu tenho C, que é menos 3, tem um A, que é menos 1, então B, que é menos 4. Quem é o maior de todos, pessoal? Quem é o maior? O maior de todos é A, certo? O segundo maior é quem? É B, não é isso? É C, desculpa, certo? O segundo maior é C. E o último, né? Isso, o menor de todos é o B. Tem alguma fórmula aí, pessoal? Na sequência que nós colocamos, tem não, né? Mas tem o contrário. Você olhar para cá, ó, o A ele é maior que C e o C é maior que B. Beleza? Letra D. Beleza, pessoal? Então, basicamente, certo? Então, nós acabamos de finalizar por aqui, tá certo? Essas dicas, basicamente, função de primeiro grau e segundo grau, as questões vão se basear nesses conceitos. Beleza, pessoal? Curtiu? Dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal e logo mais, viu? Logo mais tem mais dicas de Ceará Mirim, beleza? Tamo.